Oi, hoje eu resolvi que... Por que eu tô falando e arrumando a iluminação ao mesmo tempo? Eis a questão. Eu resolvi que eu ia fazer um vídeo eu falando, porque o vídeo que eu programei para esse domingo não deu certo e eu obviamente precisava de um vídeo, então eu resolvi pegar esse momento da minha vida que eu estou me arrumando para ir ver um espetáculo e conversar com vocês, né? Deixa eu baixar aqui. Tá melhor? Eu não sei. O que vocês acharam do meu penteado? Eu achei muito tendência. Eu só dificulto a minha vida. Eu poderia simplesmente ter feito um coque, mas não, eu fiz isso e agora eu vou fazer um coque. Eu tava pensando o que eu ia falar pra esse vídeo, porque eu realmente não sei. Mas aí hoje eu tive um momento que eu não sei nem por que eu vou dizer aqui, porque é uma coisa um pouco constrangedora. A Vitória fica vendo Chiquititas o tempo todo, já tem 1000 anos. E aí, às vezes, eu estou lá sentada mexendo no computador e eu fico acompanhando as tramas daquelas meninas naquele fucking orfanato. Aí eu sei tudo que acontece. E por algum motivo eu criei algum tipo de afeição com essas meninas. E aí, assistindo aquilo, eu comecei a entender toda a história, tudo que estava acontecendo, torcer para que coisas começassem a acontecer. Tipo, a Millie com Mosca. Gente, eu shippo eles demais. Já falei isso no Twitter, inclusive, uma vez, e as pessoas ficaram, você é estranha. Eu falei, realmente, por que eu falei isso? Hoje ela estava vendo Chiquititas, e aí teve um momento que a Millie quase beijou Mosca. E aí eu fiquei, não é possível, né? Esses caras têm que se beijar logo. O que eu fui fazer? Eu entrei no YouTube e eu pesquisei Millie e Mosca, beijos. E aí eu comecei a ver os beijos, que são tipo... E aí eu fiquei, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? E do nada eu comecei a me sentir muito sentimental. Eu não sei como falar disso sem me sentir uma completa perdedora, mas eu comecei a me sentir muito sentimental. E aí eu comecei a chorar. Mas um chorar, tipo, silencioso, um chorar de apenas escorrer lágrimas. Aí eu entrei no Facebook e eu vi um vídeo de um bebê chorando quando a mãe dele cantava. Bem, não deu, eu comecei a chorar muito, e aí eu comecei a me sentir estranha, deu um sentimento de solidão, assim, eu me senti um lixo, não sei, não foi exatamente um lixo não é a palavra certa, e ultimamente, esses últimos dias, eu ando tão poética, eu ando escrevendo muitas poesias por causa do PH Poema dele, e eu terminei de escrever um conto, e eu ando muito, tipo, tendo pensamentos profundos, e eu não sei se isso me faz bem, ou se isso me faz mal, porque eu acabo ficando, tipo, muito pensativa sobre a vida e o que ela significa e o que eu estou fazendo da vida. E eu cheguei à conclusão de que a minha vida é boa, obviamente. Não me falta nada, eu tenho saúde, eu tenho comida no prato, tenho uma cama na qual eu posso dormir, eu tenho pais que me amam, eu tenho amigos que se importam muito comigo, eu sou privilegiada o suficiente para estar fazendo aulas de teatro, fazendo altos cursos e várias viagens e muitas coisas que muita gente tem tanto potencial, tanto quanto eu, só que não tem oportunidade. E aí de vez em quando eu me sinto muito, muito ingrata por ter esses pensamentos ruins. Ainda mais porque eu comecei a ir com meu pai na instituição de caridade dele. Quando eu era bem pequena, eu ia sempre, mas depois eu parei. E aí eu voltei recentemente e é muito estranho ver aquele bando de gente, sabe? Que precisa de tanta coisa e eu me senti completamente horrível por questionar a minha vida, não sei, por me achar ruim, ou achar a minha vida ruim. Porque a minha vida não é ruim, eu tive uma boa educação, eu estudei em uma das melhores escolas de Brasília. Por que a gente se sente desse jeito? Só que, ao mesmo tempo, só porque tem pessoas que passam por coisas piores que você, não significa que os seus sentimentos não sejam menos reais. Se você se sentiu triste, cara, porque você quebrou a unha e você quer chorar, chora. Só entenda que a vida é muito mais do que isso, sabe? Isso é só um exemplo. E que a gente reclama tanto do mundo, que aqui é um lugar horrível e que as pessoas são ruins, mas que a gente não faz nada pra melhorar. O que a gente faz? Vocês fazem algum trabalho voluntário? O que vocês fazem pra ajudar o mundo a melhorar? Ou vocês só reclamam da vida dentro desse nosso mundinho de privilégios? Sabe? É muito fácil fazer textão no Facebook, mas aí você vai lá e não faz nada.
E a gente se preocupa com umas coisas tão nada a ver. Hoje eu queria postar no Snap um videozinho de eu dançando uma música que eu gosto muito. E eu fui assistir o vídeo e por algum motivo eu me senti tão gorda nele. E, tipo, que coisa horrível. Gordo não é sinônimo de feio. Não é. A sociedade faz a gente acreditar que é, mas não é. E eu não sou gorda. E mesmo que eu fosse, foda-se, as pessoas têm que ser felizes. Por que eu tô tão preocupada de postar um videozinho que eu tô só dançando e sendo feliz? Então são tantos probleminhas que a gente bota na nossa cabeça que no final das contas, se a gente pensar mesmo, não fazem o menor sentido e não tem a menor importância. Mais cedo esse ano, eu quase morri do coração quando eu não consegui um papel que eu queria muito. E é normal a gente ficar triste quando a gente não consegue uma coisa que a gente quer muito. Todo mundo tem esse direito. Mas, mano, não ia fazer tanta diferença assim na minha vida. E de qualquer forma, eu pus tanta expectativa em cima daquilo, dizendo que se eu conseguisse esse papel, meu 2016 já ia valer a pena, porque tudo tinha sido um cocô antes. E aí, por que eu pus tanta responsabilidade em cima de uma coisa que nem dependia de mim, sabe? Eu fiz a minha parte, eu estudei pro papel e eu sabia que eu tava boa, mas naquele momento não era pra eu ser aquela personagem. Depois de um tempo, tudo ficou bem e foi legal e fuck it. Esse é o meu problema. Eu ponho muita expectativa em cima de tudo. E eu não sei te dizer, querido espectador, qual é o ponto desse vídeo e por que eu comecei falando de Chiquititas e agora eu tô falando de um papel que eu não consegui, eu não sei também. Eu vi uma foto hoje da Rose, sabe aquela cantora bem legal? Ela estava com uma maquiagem tão bonitinha, é uma coisa tão simples, mas eu fiquei com vontade de fazer uma maquiagem parecida. Ontem era pra eu ter visto Rogue One, de Star Wars, mas o cara queria me vender o ingresso por tipo muito caro. Já tinha esgotado. Aí eu não fui, não vou poder ir hoje. Vou tentar ir amanhã. Quem quer ver Rogue One comigo? Ah, ficou bom esse aqui. Eu espero que eu não caia do outro lado. Eu vou cagar. Na verdade não é nem cagar, mas eu sempre faço mais grosso e eu fico puta, porque às vezes eu quero fino, eu quero um traço fino. Aí eu faço fino, bonito de um lado e fica grosso do outro. Eu fico, porra, aí tem que engrossar. Ai meu Deus, já fiz merda. Gente, by the way, esse lado aqui que tá virado pra vocês, eu odeio esse lado. Eu chamo esse meu lado de lado tubarão, esse meu lado de lado Angelina Jolie, porque ele é o meu lado bonito. By the way, agora eu tô dirigindo, né? Uau! E vocês sabem que eu tenho um pouco de sentimentos confusos em relação a crescer. A realidade é que eu não tenho medo de ficar velha, de tipo, ter rugas ou ter cabelo branco. Tipo, não. Se eu começar a ter rugas agora, aos 18 anos, eu acho que eu não vou ligar muito. Não, na verdade, eu acho que eu ia ligar assim. É o medo de não estar aproveitando a minha vida, de não estar fazendo ela valer a pena. E tem tanta mais coisa que eu quero fazer. Eu quero viajar, eu quero ir pra cachoeira. A gente vê o sucesso em coisas, tipo, tão grandes. O sucesso tá em coisas tão pequenas, eu acho. Sei lá, eu nem sei mais o que eu tô falando. Que oração, em nome de Deus. Esse conto que eu falei que eu terminei, eu já postei ele no Wattpad, by the way. No Caçando Tornados, o nome é Existe um Lugar. Eu terminei de escrever ele no avião. Eu comecei a chorar. E aí o cara do meu lado ficou tipo... O que está acontecendo? Ah, eu lembrei agora uma coisa muito peculiar que aconteceu comigo e que eu também chorei. Tipo, não chorei, mas que eu fiquei muito emocionada. Quando eu tava no 9º ano, eu fiz 14 anos no 9º ano. Eu era muito deslocada. Eu tinha amigas, mas... mesmo entre minhas amigas eu me sentia muito diferente. Eu tinha 2 melhores amigas que sem elas teria sido muito ruim, então amo vocês. Mas foi muito ruim no geral, porque foi um ano muito de transição assim pra mim. E as pessoas não fizeram ser fácil, obviamente as pessoas nunca fazem ser fácil. E eu contei muito com a ajuda de um professor de educação física, que foi uma pessoa maravilhosa pra mim, ele me ajudou muito, ele sempre foi meu amigo, me apoiou. Tem umas 2 semanas, ele veio falar comigo no Facebook, dizendo que ele tem uma aluna, artista, de cabelo colorido, diferente, que lembra ele muito de mim, de como eu era no meu 9º ano, e que ela também gosta de escrever, que ela se encontrava numa situação parecida com a minha, meio de não saber o que é da vida, e pediu pra eu ir falar com ela, porque podia ser uma ajuda. Primeiro que eu pensei, eu não sou qualificada pra conversar ou dar conselhos a ninguém. Mas depois eu fui lá, segui a menina no Instagram e conversei um pouco com ela. E aí eu percebi, putz, eu cresci, tempo passa, que merda. Eu era essa menina e eu não tive ninguém pra conversar.
E agora eu sou a pessoa que conversa com ela, caralho, tipo, what? A gente acha que nunca vai passar. Mas chega um dia que simplesmente passa, sabe? E a gente nem percebe, depois a gente para e caralho, passou. Às vezes alguma coisa ou outra vem, porque eu sou forever uma menina de 13 anos. Mas eu percebi toda a minha evolução e eu peguei meu diário de quando eu tava no 9º ano e eu li e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E recentemente eu estava vendo os vídeos dos beijos da Mili e do Mosca. Me lembrou muito quando, de vez em quando, eu via alguma coisa nessa época, quando eu tinha 13, 14 anos, e que eu chorava sem motivo, simplesmente porque eu achava que coisas assim nunca iam acontecer comigo. Bom, eu vou terminar minha maquiagem. E aí eu volto quando eu estiver pronta pra gente finalizar o nosso papinho. Eu estou praticamente pronta. Ai! A real é que eu realmente não sei qual é o ponto desse vídeo e nem o que eu realmente quero dizer com tudo o que eu disse. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A música desse vídeo, vou escolher essa aqui, da Tessa Violet. Eu adoro essa moça, chamada On My Own. Eu até indiquei essa música no meu Snap. Eu sempre indico músicas no Snap. Vocês me seguem no Snap? Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Meu Deus, eu sou muito blogueirinha.